Olá, olá pessoal, mais um vídeo da série de extraterrestres, a número 10, Greys. Vamos falar um pouco dos Greys. No final do vídeo eu vou ler o relato daquele rapaz que já teve vidas em outros planetas. Ele teve, como ele disse, em Marte, como reptiliano e também como um Grey. Ele teve como um Grey, mas não quer dizer que ele tenha tido vamos dizer, no planeta daqueles que fazem abduções. Tem vários tipos de Greys e é isso que eu vou relatar agora. Eu vou falar um pouco sobre os Greys e depois vou ler o que ele relatou. Aí, mais conforto. Vou ligar porque eu estou sentindo calor, sabe? Para a imagem não ficar muito ruim, aqui está uma luz aqui que está errada, né? Vamos lá, melhorar a imagem. Sei lá, não melhorou não, mas... Deixa pra lá. Bom, eu até estou pensando aqui uma coisa, porque eu vou mudar depois a posição aqui, porque eu comprei um móvel novo, depois estou aqui pensando, vou botar assim. Bom, então vou ver o que é que eu lembro de falar sobre os Greys. Há vários tipos de Greys. O que é que nós chamamos de Greys? Ah, Grey é cinza. Mas eles não são todos cinza. É uma coisa que ficou como se fosse um apelido, né? Mas eles não são todos cinza. A característica deles é porque eles têm uma cabeça grande. Eles têm uma cabeça muito grande. Quando a gente olha de lado, a gente vê que a cabeça é assim, né? Mais para trás. Mas tem outras raças que também têm esse tipo de cabeça, de cérebro. Eles têm um cérebro muito grande. Deixa eu ver quem é que está. Cérebro grande. Então, há vários tipos de Greys. Há uns pequenininhos, de 1,50 m. Há outros altos. Há Greys cinza. Há Greys brancos. Há Greys verdes. Marrons. Pelas pesquisas, né, que eu já vi. Tem Greys que têm os olhos assim e outros não. Outros têm aquela cabeça grande, mas os olhos são assim. Pelas pesquisas, esses que têm o olho assim, e são altos, né? São ruins. São do mal.
Os cinzas são os que fazem a abduição, né? E os outros por aí. Tem várias espécies, a gente também não sabe tudo. Bom, as naves, elas são dos greys que costumam fazer a abduição, ou faziam, porque agora acho que eles não fazem mais não, acho que foram tolhidos. São assim redondas, elas são redondas, há luzes em volta dela, elas são redondas. Então, eu já contei esse relato num dos vídeos, mas vou contar novamente porque tem gente que ainda não viu, né? Não ouviu por quê. Então eu vou contar. Um dia eu tive necessidade de trabalhar numa banca devido à dificuldade, alguns anos atrás. E devido já ao meu problema aqui do joelho, comecei a trabalhar mais perto de casa. Então eu estava trabalhando aqui, perto de casa, aqui numa rua, e de vez em quando passava um senhor lá, sempre me cumprimentava, um dia parou para conversar comigo e tal. Também não lembro o que é que a gente conversava. E um outro dia, ele chega perto de mim e disse, olha, eu vou lhe fazer um convite. Que acho que ele tinha clarividência, né? Eu vou lhe convidar para ir lá em casa para umas reuniões espírita. Era de Umbanda, ele dizia que era de Umbanda. Ah, tá bom, eu vou ver. Pois naquela época eu já estava até um pouco mais adiantada em saber informações, no estudo, até sobre extraterrestre. Já sabia muita coisa. E é uma rua que não fica longe daqui. Não dá para ir a pé, não é longe. Bom, aí eu chego lá, tudo bem. Foi lá que o caboclo, a Arruda da Jurema, que era o que baixava nele, que era o dono da casa, me salvou, né? Disse para eu procurar um médico, eu estava com os ossos fracos, eu já estava quase no último estágio para quebrar meus ossos, porque eu não me alimentava bem, porque eu estava em dificuldades financeiras, eu só comia arroz e feijão e só. Bom, surpresa, qual surpresa? Não foi que eu chegando lá, que eu já não lembrava, eu ia lembrar, morei quando criança, nem lembrava mais daquela rua, daquela casa. Quando eu cheguei lá, esse morador era um novo morador da casa que nós moramos, em que o meu tio tinha feito essa casa. Ele trabalhava com negócio de construção, ele não era engenheiro, mas ele dirigia obra, ele era construtor. E ao lado tinha outra casa, nós moramos numa e outra, porque minha tia implicava muito com uma casa e ele fez outra do lado. E ela fez a outra e naquela ocasião ela alugou. E acabamos saindo porque teve um problema, parece que de briga com o inquilino dele que morava da casa do lado com a casa que a gente morava. Me lembro, mais ou menos de criança, eu tinha menos de 7 anos, tinha 5 anos, 6 anos. E foi numa dessas casas que foi a minha primeira defesa, quando meu tio quis dar uma surra na minha tia. Eu piquititinha, peguei lá eu vou dizer assim para ele. Bom, e com surpresa, né? Cheguei lá e disse, eu já morei nessa casa, mas não disse nada não para o dono porque meu tio vendeu a casa e perdeu o dinheiro. Vendeu as 2 casas e perdeu o dinheiro. Aplicou o dinheiro e perdeu o dinheiro. E hoje eu fico pensando naquela casa, que casa boa realmente, né, para ter um centro espírita, ou para fazer um tipo de galeria de arte, né, que eu pintava, era o meu sonho, tinha ser como artista plástico e tal. Bom, então, naquele dia certo que eu não lembro qual era, eu ia lá, né, ia lá e tal, tudo bem. E eu, naquela ocasião, morava
mais alto, não em primeira, eu morava mais alto e via ainda um pedaço de céu. Ainda não tinha, tinha alguns prédios muito altos aqui, mas não tinha ainda todos que tem hoje. Então dava para ver tinha uma boa visão. E dava para perceber onde era o local dessa rua. Por exemplo, eu estou aqui na janela, né? Eu estou vendo assim o céu. E a rua ficava assim, desse lado. Era só virar a cara que via lá longe, mais longe, a rua. E numa dessas procuras pelo céu para ver se eu via alguma nave, porque eu vi muitas naves aqui. Parece que aqui é uma... como é que se diz? Me falta a palavra, mas é caminho, né? Um caminho de muitas naves que eu vi, e sempre indo na direção do norte. Todas elas iam na direção, nunca vi. De lá para cá, era sempre daqui para lá. Lá é o norte. Então, elas podiam vir daqui, podiam vir daqui, mas iam sempre para o norte, né? Na direção do norte. Eu estou na janela e tal, olho para um lado, olho para o outro. Quando eu olho, eu digo assim, ué, mas que luz é aquela? Que luz intensa, vermelha. Então eu via um pedaço, né? Eu via um pedaço assim, ó. Tudo assim vermelho. Eu disse, epa, tá parecendo uma nave, mas tão baixa assim? Eu calculo 3, 6, 9. Eu calculo que estivesse acima de 10 a 15 metros da altura da casa lá. Porque a casa não dava para eu ver, né? Porque tinha também tinha um prédio do lado, não dava para mais ver, a rua era aquela mesmo. E tinha aquele negócio. Bom, o tempo passou, deve ter passado uma semana e tal, até esqueci que tinha visto aquilo. Bom, digo assim, deve ser uma nave. Mas não fiquei ali esperando até a hora que ela resolvesse subir, né, para ver se eu via. Eu disse, isso aqui vai ser difícil, né? Difícil de ver. Vou ver a televisão lá. Aí na semana seguinte fui à reunião. O homem estava pasmo. Só que ele, coitado, ele era da Umbanda, era médium, bandista, mas a maioria dos médios não se interessa e não acredita em extraterrestre, né? Ele estava maravilhado, que viu aquela coisa imensa, vermelha. Quando ele me disse aquilo, ele, bom, uma nave vermelha. Então ele falando que, ai Deus, eu agradeci a Deus. Dá nas palavras dele, que eu já não lembro bem, eu digo, eu não tenho nem noção de que aquilo era uma nave vermelha dos Greys, porque nas minhas pesquisas eu vi que essas naves dos Greys ficam vermelhas à noite, só à noite, ficam vermelhas, não sei lá por quê. Bom, quando ele me disse isso, eu já sabia muita coisa, até sobre os Greys. Aí eu pensei na hora, coitado, ele não vai conseguir abrir o centro espírita, o centro de Umbanda aqui. Não vai. Se é realmente uma nave que eu estou pensando dos Greys, mas eu não podia dizer isso para ele, porque ele não ia entender, ele ia dizer que eu estava pirada, né? Então, fiquei na minha. Aí o tempo passa, as reuniões já começou a ir menos pessoas, a gente vai... Até que um dia ele avisou que não ia mais ter reunião. Por quê? Ele tinha... Eu sei que ele tinha uma irmã, não sei se tinha mais irmãos, ele ia ter que vender a casa para dividir o preço da venda, né, entre os irmãos, e para ele não podia mais morar ali. Eles não querem mais que ele more ali. Brigou com eles, alguma coisa. Aí eu pensei, eu não disse? Aquilo era uma nave dos Greys, porque eles fazem isso. Por quê? Para impedir que mais um centro espírita, umbandista,
atue, e ainda mais que eu estava lá, eu ia pertencer àquele grupo, eu ia pertencer, já estava lá, porque o caboclo já tinha perguntado, quem é que vai ficar aqui? E eu disse ao caboclo, digo, bom, eu já estava até no meu primeiro canal, eu lembro, e já estava fazendo os vídeos sobre extraterrestres, e estava falando dos maus, dos que eram maus, né? Eu já estava falando isso. E eu disse para o caboclo, ó, mas eu posso, porque eu estou mais pro lado dos extraterrestres, eu lido com isso, eu faço. E ele disse, ó filha, e nós não vamos lá também com eles? Ele falou para mim, tudo bem, então eu fico aqui, tudo bem. Eu ia pertencer oficialmente ao grupo. Aí ele dá a notícia disso, e ele teve que, o dinheiro foi pouco, né, para cada um, ele teve que ir lá para o subúrbio. Foi lá, muito além de Cascadura, de Piedade, foi lá num lugar que eu já esqueci o nome que ele falou. Sem ser esse ano, sem ser foi em 2022, eu encontrei lá ele votando, no mesmo lugar que eu estava votando. Aí ele disse, eu estou lá no lugar onde ele falou, e tenho muitos gatos, que ele até ofereceu os gatos ao altar que ele tinha. Eu nem perguntei se ele tinha aberto lá Agora você vê. E isso é verdade que eles fazem tudo para desmanchar, que uma pessoa que eu me comunicava com ela, que de lá de Petrópolis, ela contou o caso de uma amiga que ela viu 2 amigos, mas amigos de verdade, discutindo na rua, ela ficou espantada de ver aquilo, quase se agredindo. Aí ela olhando, ela viu uma nave parada, aí ela percebeu que era desses seres, né, que fazem eles discutirem, só para se divertir, né? E ela é uma pessoa, pelo que me contou, ela deveria ser uma pessoa muito desenvolvida mentalmente, com força mental. Aí ela se comunicou, ameaçando eles lá, e eles foram embora. Quando eles foram embora, os amigos ficaram espantados, um olhando para o outro, por que eles estavam discutindo. Então, eu estou informando isso para vocês, o que eles fazem com as pessoas, né? Então, se a pessoa tiver com algum pensamento negativo, até dizer assim, estou de saco cheio disso, eu estou isso, aquilo, QM e tal, eles se aproveitam, se estiverem perto, né, lá na nave deles perto, eles fazem isso, tá? Bom, deixa eu ver se eu lembro. Então eles fazem as abduções, eles não perguntam às pessoas se querem entrar na nave deles, eles jogam aquela luz faz a pessoa levitar e sobe, né? Levam carros, levam animais. Então, agora eu vou contar o que o rapaz, vou ler para vocês, né? Ele descreveu tudo aí, me mandou aí pelo celular, mas ele já tinha me contado o que eu vou contar para vocês, que ele não contou dessa vez, mas eu vou contar, né? A verdade tem que ser dita, né? Ele disse que é horroroso. É horroroso, ele não contou como os reptilianos abatem o ser humano. Mas ele contou para mim o que os greys, esses que abduzem, né, o que eles fazem com o ser humano. E certamente é o que eles fazem nesses animais que ficam todos dessecados, mortos, né? Aí nas fazendas aí no interior foram encontrados vacas, bois, cachorros, até galinhas e outros animais, né? Nesse estado, coitados. Então, ele diz o seguinte: eles colocam o ser humano de cabeça para baixo. Preso aqui, né? Colocam, botar o olho que é para não haver dúvida. Então o ser humano fica preso, não fica preso assim, ele fica de cabeça para baixo.
Se não estou enganada, ele disse que era de cabeça para baixo. Ou se estiver com as mãos assim, mas o processo que eles fazem, tanto faz, eles podem fazer assim ou com os braços do ser humano aqui. O ser humano está vivo, tá? Não está morto, não. Então, eles vêm com um aparelho, introduzem no ânus e sugam todos os órgãos, vai chupando, feito um aspirador. De outras vezes é o sangue também, né? Chupam sangue de outra vez. E se alimentam disso. Se alimentam. E como é que eles se alimentam? Não é ingerindo a boca. Esses que fazem amendoição já não tem a boca, só tem um filete, né? Não tem dente, parece que não tem dente. Então o que eles fazem? Eu faço assim o desenho para vocês fixarem essa barbaridade aqui. Então eles fazem. Aquilo vai numa máquina, tirou tudo que estava de dentro do corpo humano ou do animal, né? Vai para uma máquina, fica misturando lá, liquidificador, misturando, então faz uma pasta. Essa pasta eles colocam no corpo deles, do lado de fora, e sugam aquilo pelo corpo. Deve ser por isso que muitas pessoas que tiveram contato com alguns seres, não sei se foram esses, dizem que eles têm um cheiro muito ruim, parecido com amônia, insuportável. É isso. Barbaridade, né? Barbaridade, meu Deus. Então, os seres de luz extraterrestres, eles convidam a pessoa para entrar na nave. Eles não. Eles levam. Tá? Essa é a diferença dos da luz e das não luz. Eu já vi um vídeo com greys pequenininhos e colocando a mão na cabeça da pessoa, né? Dando um passe lá, fazendo alguma coisa. E tinha uma nave, eles mostram até o filme que eles viram uma nave. E de repente ele vê todo mundo fugindo do ser e ele ficou ali olhando para ele e o ser veio e fez algum bem nele. Então não é pelo tamanho, hein, gente? Não é pelo tamanho que a gente vai ver. Então, agora eu vou passar a ler o relato do rapaz. E ele diz que foi um grey branco. Vou procurar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ele já me mandou isso há muito tempo, mas eu tive muito atrapalhada aí, com muita coisa, e não tive tempo. Não tive tempo para fazer este vídeo, sinceramente. Ontem tive tempo, mas dei preferência às cartas de Cristo, que é muito importante, né? Bom, então vou ler aqui. Ele bota assim, Memórias de um Grey. Então vamos lá. Sentado na penumbra, as lembranças fluem como um eco distante, uma vida passada entre sombras e frieza. Fui um grey, uma criatura de pele branca como giz, olhos negros, grandes e oblíquos, perdida em um mundo onde a inferioridade era um destino selado. Ele já tinha me contado até o que ele escreveu aqui. Nossa sociedade, uma estrutura implacável, organizada, erguia torres prateadas que desafiavam o céu. Ele conta que prédios muito altos, hoje a gente tem prédios de 20 e tantos, 30 andares, é muito mais do que isso, que ele encontrou todos eles como se fosse uma cidade ali dentro. Não, uma cidade não, eu tinha falado na ocasião, um país, né, ali dentro de cada coisa, como se fosse um país, tá? Cada uma delas. Então, continuando aqui. Peraí. Torres prateadas que desafiavam o céu. Eram cidades imensas, é isso, ó. Eram cidades imensas, onde a tecnologia avançada pulsava como um coração, enquanto o frio coletivismo ditava as regras de nossas existências. Quer dizer, cada
prédio daqueles imenso era como se fosse uma cidade, né? O pensamento individual era uma heresia, a inteligência, uma adoração. Eu, com meu QI considerado baixo, era uma mancha na perfeição do nosso povo. Em cada olhar, em cada murmúrio, sentia a desumanização inferior. Verme eram palavras que ecoavam em minha mente como um canto fúnebre. As perguntas que brotavam de mim, curiosidade pura e incessante, eram recebidas com desdém. Havia um Grey, um líder, em sua maneira, que, com seus olhos frios e voz cortante, me advertiu. Se continuar com perguntas idiotas, encontrará seu fim. Suas palavras se cravaram em minha alma como um punhal. Cada interrogação que eu lançava no ar se tornava um peso, um fardo que carregava silenciosamente. E um dia, aquele mesmo Grey, com um sorriso que disfarçava intenções sombrias, me convidou a contemplar a vastidão de nossa cidade. Subimos até o cume de uma torre que parecia tocar as estrelas, onde o horizonte se desdobrava em um manto de mistério. A paisagem era deslumbrante, mas o terror estava prestes a se revelar. Com um movimento sutil, ele me empurrou. O vento frio cortou meu corpo enquanto eu caía, a cidade se tornando um borrão prateado. Na queda, uma epifânia dolorosa envolveu meu ser. Percebi que minha curiosidade, a mesma que buscava entender, era a razão da minha condenação. A altura se tornava infinita e eu, um mero espectador de minha própria morte. O impacto não veio, pois naquele momento transcendi, desencarnando em um grito silencioso, levado por uma brisa que não poderia escutar. Agora do além as memórias dançam em um ciclo eterno de solidão e dor. Sou um eco de um passado que não posso mudar, uma lembrança de um ser que ousou perguntar em um mundo onde a curiosidade é punida. Aqui na escuridão eu busco respostas que nunca terei. Ele já havia terminado. Ele já havia me falado isso. Que lá as pessoas, só aceitam as pessoas muito inteligentes, que não precisam perguntar. Porque quem pergunta muito é burro. Mas aqui no Brasil também tem isso, eu não sei nos outros países. Eu me lembro no colégio, eu ficava sem entender muita coisa e não perguntava. Por quê? Porque quando um aluno perguntava, os colegas ficavam debochando, rindo de deboche. Mas o corajoso, mesmo assim, perguntava e voltava a perguntar uma outra coisa, não ligava. E eu era muito sensível e não queria que os outros fizessem pouco de mim, né? Então eu ficava sem entender as coisas que eu não entendia. Aqui também é assim no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Quando a gente adquire experiência na vida, a gente já não está naquele meio, né? Porque agora eu responderia, estão rindo por quê, hein? Vocês se julgam muito inteligentes, é? E às vezes, aquela pessoa até que pergunta, porque ela tem mais curiosidade, ou é mais inteligente do que o outro, que não faz perguntas, que acha que está entendendo tudo, e às vezes não está entendendo nada, né? Eu acho, né? Não sei se estou certa ou estou errada, mas é assim. Então, senhores, é isso. Então o rapaz foi morto porque lá onde ele viveu essa vida, junto com esse tipo de greys, né, brancos,
Peraí, deixa eu só botar meu celular aqui para não cair, já boto no chão, assim não cai. Não admitem pessoas que tenham QI mais baixo. Então, isso foi antes dele viver em Marte. Ele foi reptiliano também antes de viver lá no país dos répteis, né? Porque de Marte ele veio para a Terra. Pois é, senhores. Então, olha, é isso aí. E próximo vídeo eu tô aqui pensando, talvez eu vá falar um pouquinho dos capelinos, não sei muito, mas os capelinos, né? Então é isso. Tudo de bom para vocês, mas não fiquem apavorados. Tem gente que vai ficar apavorada por causa desse relato, né? Não tem nada que ficar apavorado, porque eu acho que eles agora não conseguem mais fazer abduções. Eu acho que os seres da luz já permitiram até um certo tempo. Agora ninguém entra, ninguém sai, me parece, aqui do planeta. Ninguém entra, ninguém sai, só os da luz que entram, as naves da luz. Acho que agora eles estão ainda aqui, né? Eles tem bases secretas onde eles estão, onde reptilianos estão, que trabalham com o governo, os greys também. O governo que fez um trato com... Tenho a impressão que foi com os greys que eles fizeram um trato para que eles pudessem fazer algumas experiências e enganaram o governo, né? Experiências que eles disseram que iam fazer é isso. Levaram muitos cientistas para que eles fossem aprender lá e não retornaram mais. Devem ter matado esses cientistas, né? Que levaram do acordo que fizeram com o governo. Enganaram o governo. E depois de se introduzirem, eles têm força mental, eles têm tecnologia, e agora que a luz realmente conseguiu se introduzir aqui, e aos pouquinhos, né, eles estão fazendo com que a Terra vá para a quinta dimensão, porque isso é permitido pelo Criador, por Deus, pelo Pai e Mãe Criador primordial, porque esta terceira dimensão, como todas, é uma dimensão para exilados, né? Devedores cósmicos e devedores de outras reencarnações, aqui mesmo também, porque morre, reencarna, não melhora, reencarna de novo, reencarna. E é um lugar de estudo, de observação, de exílio, de missão, né? Uma prisão, é tudo aqui. E agora chegou a hora de terminar com isso tudo. E estes acontecimentos estão aí, vocês estão vendo que é hora já de ir acabando, né? Vamos ter uma catástrofe também, que vai varrer isso aqui, essa terceira dimensão, que será o quê? Ou será o evento solar, ou será a Terceira Guerra Mundial, uma coisa ou outra, né? Certamente estamos vendo a extensão da guerra, dos insanos, né? Coitados, não fazem nem ideia o que os esperam do outro lado, quando morrerem os donos da guerra, e os que, não só o dono da guerra de um país e de outro, mas aqueles também que concordam, né, com isso, que estão lá na guerra e concordam, né, não sabem, coitados, é para ter pena deles. E assim, então, procurem evoluir e já sabem. É o amor incondicional, tá? É o amor incondicional. Não tem outra maneira de evoluir. É praticando o amor incondicional.
substituindo a mágoa para não mágoa, o ódio para o não ódio. Ainda está sentindo raiva do vizinho quando você olha para o vizinho? Naquele momento diga, não, eu não. Eu não quero ter raiva e eu não tenho mais raiva, eu entendo que ele é uma pessoa que está evoluindo, eu não preciso ter raiva dele. Eu sei que existe a justiça do Pai, Mãe, Criador primordial. Então, porque tem mesmo, né, gente? Então, não há necessidade de eu continuar com esse ódio, porque eu estou colocando essa energia negativa dentro de mim e quem vai lá pro lugar ruim sou eu também, não só ele, que tem a justiça de mim, mas eu vou junto. Então, tem que fazer a reforma íntima, tem que mudar o interior, substituir tudo. Substitua tudo pelo amor. O amor é composto de paciência, compaixão, determinação, eu quero seguir e pronto, né? Tolerância, compreensão, paciência, amor ao próximo, caridade e o amor não é só com a família que se vive junto. O amor tem que ser extensivo a todos, né? Aos vizinhos, e expanda mais a consciência, sabendo o que acontece no universo, porque tem canais aí, o EPA é um canal muito bom, agora tem uma médium, estranho, meu outro notebook fez como se fosse um flash ali. Então tem o EPA, tem o Jardim das Flores, tem Joseph Kleber, são os 3 canais muito bons. E está vindo novas informações, tá? Então, gente, tem um vídeo que eu vou assistir do Jardim, acho que é Jardim das Flores, eu não guardo muito. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Que eu estou querendo ver esse vídeo hoje que fala dos animais que abatem os animais. Peraí, deixa eu ver aqui, dar a dica para vocês, que eu ainda não vi, não tive tempo. Estou fazendo o vídeo, não tive tempo ainda de ver o vídeo. Deixa eu ver aqui. Já saiu, eu tinha separado aqui, mas já saiu. Mas peraí, eu vou tentar achar ele, peraí. Para dar o nome direitinho. Tem que botar canal. Se não botar canal, aparece outras coisas. Canal. Não é esse não. Acho que é egrégora. Vão aprendendo aí a ter paciência, viu? Peraí. Egrégora Jardim das Flores, né? Mas deixa eu ver se eu encontro o vídeo que eu quero ver. Olha só, egrégora Jardim das Flores. Não é novidade, não dá, né? Que eu já tenho dito. Muita luz. Está havendo uma movimentação energética intensa.
Olha, o vídeo é assim, olha, o canal é Grégora Jardim das Flores. É uma médium que recebe. E o título do vídeo é Sol Central e os Animais de Abate. Ainda não assisti, eu quero assistir para ver o que fala. E alguma informação, depois eu faço um vídeo também para outras pessoas que não têm acesso, né? Ela se comunica, essa médium aqui, ela se comunica. Agora deu, né? Com o Ramatiz. Esse que está em cima é o Ramatiz. Vou ver se ainda vejo hoje, não sei. Então é isso, senhores. Então, olha, tudo de bom. E vamos evoluindo para a gente poder ir para um lugar melhor, né? Tchau, tchau. Tudo de bom. Paz e luz a todos. Tchau.